Seja muito bem-vindo 2024. É assim que eu vou começar esse vídeo, parafraseando Alexandre Vasconcelos no nosso pós-jogo de ontem. A temporada finalmente parece que começou para o Fluminense. Tardiamente, tardiamente, mas antes tarde do que mais tarde, né? A gente vinha, cara, a gente vinha sofrendo muito esse ano, né? Eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui quase às 4 da manhã. Agora que eu consegui chegar em casa, comer alguma coisa, vir pra cá, mas sabe, mas vir pra cá leve, leve. E, e durante tantos e tantos jogos esse ano, eu chegava em casa e às vezes falava, cara, eu não quero falar nada, assim, ou o que eu vou falar hoje pra vocês, sabe? O que eu vou falar de diferente, se é sempre a mesma coisa e nada muda. Agora a gente mais do que nunca tem esperança. E quando eu falo para vocês uma coisa, você pode ter certeza, é porque eu realmente estou pensando. Eu não vou ficar falando nada aqui para tentar te iludir, te agradar. Se eu falei é porque eu realmente acreditava. Eu acreditava na vitória do Palmeiras. E eu acreditava e acredito que essa vitória ela vai muito além dos 3 pontos, que são importantíssimos nesse momento. Mas quem esteve ontem no Maracanã sabe do que eu estou falando. A emoção que a gente viveu, a catarse, sabe? Aquela sensação de que a gente estava comemorando, parecia que estava comemorando de novo o título da Libertadores. Era algo do tipo. Foi o gol da vitória do John Arias, era como se fosse o gol de John Kennedy na final da Libertadores. Guardadas as devidas proporções. Mas eu tô falando isso, talvez dando uma leve exagerada, para dizer que não foi normal, não foi comum. Não foi um jogo qualquer, não foi uma noite qualquer. Ontem foi uma noite épica, foi uma noite histórica, foi um jogo. Se tudo der certo, e se Deus quiser, tudo vai dar certo. Quando a gente estiver lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai lembrar desse jogo. E quem estava no Maracanã, principalmente com a família, só para vocês terem uma noção, olha a comemoração que a querida Nina Lessa gravou ali de dentro do setor sul do Maracanã, que foi a comemoração desse gol entre os tricolores que estavam ali no setor sul. Isso aqui, gente, isso aqui não tem preço. Isso aqui, só quem tá ali vivendo aquilo ali que sabe, né? A gente tá lá em cima na transmissão do jogo, naquela adrenalina. Quem acompanhou nossa transmissão ontem sabe o quanto a gente se emocionou e eu acho que a gente conseguiu transformar ou passar essa emoção para quem estava assistindo a gente. Porque, cara, eu vou pegar aqui também. Olha esse final de jogo. O que foi esse final de jogo? Quando acontece isso aqui, gente, esquece. O Fluminense não vai perder o jogo. O Fluminense não vai perder o jogo. Por isso eu tô falando, e eu falei antes, se houver essa conexão, essa reconexão,
Se houver de novo o retorno da energia, dessa energia que passa da arquibancada para o campo, e o campo passa para a arquibancada, porque o torcedor reage ao que acontece também dentro do campo. O Fluminense, ele não vai cair para a segunda divisão. Desse jeito, não vai. Mas olha a transformação. Olha o que foi o Fluminense ontem em campo. O Fluminense verdadeiro, esse Fluminense que a gente espera ver, ele voltou ontem. Não por acaso foi a melhor partida do Fluminense no ano. Disparada a melhor partida. Mas por quê? Só porque jogou bem? Jogou bem, tecnicamente jogou bem. Mas não foi só por isso. Foi porque o Fluminense ele foi para cada bola como se fosse a última. Todos os jogadores se comportaram dessa maneira. O Fluminense ocupou todos os espaços do campo. Todo mundo estava se desdobrando, estava todo mundo marcando. O Palmeiras, que é um dos times, inegavelmente, dos times mais fortes, melhores times do país, ele, em nenhum momento ele conseguiu se impor no jogo. Porque jogou mal? Talvez tenha jogado mal, abaixo, acho que até jogou abaixo, mas muito mais por mérito do Fluminense, que o Fluminense não permitiu. Quando o Palmeiras começou a melhorar no jogo no segundo tempo e começou a querer ameaçar, o Mano fez as mudanças e o Fluminense dominou o jogo novamente. O Fábio não fez uma defesa sequer. O Fluminense não sofreu em momento nenhum do jogo diante de, se não o melhor, o segundo melhor, terceiro melhor time do Campeonato Brasileiro. Essa é a boa notícia. E nada é por acaso. Nada é por acaso. Para você conseguir isso, você tem que ter trabalho. Trabalho. Hoje o Fluminense tem um trabalho, tem um norte. Né? Tem um treinador que, aos poucos, já está conseguindo implementar as suas ideias. Mas são 2 jogos, 2 vitórias, sem levar nenhum gol. Coincidentemente, após a estreia do Thiago Silva. Faz muita diferença, né, gente? É um negócio impressionante. Que privilégio a gente poder ter Thiago Silva aqui. Que privilégio é poder acompanhar Thiago Silva aqui. Então, o Fluminense ontem, ele sai e a vitória... qualquer resultado que não fosse vitória seria muito injusto ontem. Muito injusto. O Fluminense, dessa forma, ele mostra que para a segunda divisão não vai. Desse jeito aí não vai. E eu espero que tenha. Eu terminei falando ontem, o primeiro tempo era o primeiro tempo da esperança. De que o Fluminense ia conseguir manter isso no segundo tempo. Ou seja, ter uma regularidade no jogo. Quantas vezes vocês me viram falar sobre isso aqui? Pela primeira vez o Fluminense fez um jogo 90 minutos regular. 90 minutos jogando bem, atento, brigando, lutando, suando, dando a vida. O torcedor percebe, todo mundo percebe isso. E todo mundo jogou bem, a não ser o Marquinhos, que infelizmente destoou completamente, tanto que saiu no intervalo. Né, o Cano também, mais uma vez, não fez um grande jogo. Aliás, um outro capítulo emocionante dessa noite para mim, que tem que ficar marcado. Germancano deixando o campo de jogo dessa forma aqui. E é muito sintomático isso aqui, cara, porque na hora eu falei, cara, que é uma cena linda de uma torcida pegando o seu ídolo no colo, meio que dando abraço e dizendo: a gente está com você, a gente te ama e está com você. E a gente vai estar com você até o fim. Mas ao mesmo tempo é uma cena triste de você perceber que ele sabe na cabeça dele, tipo, ele sabe que ele tá mal, que tá uma merda, que ele tá tentando, tá fazendo de tudo e não tá conseguindo jogar. E os gols não saem. Tanto é que ele mal reage a um estádio inteiro cantando o nome dele, que é completamente atípico do canto. O peso que está sobre esse jogador, o peso que está sobre esse ídolo, mesmo sabendo que é tão querido. Ele é um cara que se cobra muito. E ninguém está mais triste que o Cano com essa situação. Então, assim, é de quebrar o coração. Foi um momento muito emocionante. Cara, foi um jogo todo, jogo inteiro, assim, com muita... Tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa pra gente falar desse jogo. Mas foi um jogo inteiro, assim, muito emocionante. Que pra mim, ele ressignifica esse jogo. Ele muda. Ele é capaz de transformar um caminho, estava se desenhando um caminho trágico. Eu acho que ele simboliza o ressurgimento, o renascimento desse Fluminense que a gente precisa ver. Então, e eu espero que o Germancano possa renascer em breve também, aos poucos. O Fluminense está de volta, o Fluminense está vivo. E por que ele está vivo?
porque antes ele estava morto ou caminhando para isso em 2024, não é? Porque perder, empatar, eu vou dizer para você, se empata ontem, não era o resultado em termos de tabela seria ruim, mas se empata ontem, não seria um resultado, assim, não daria para encarar como algo extremamente negativo, porque você está enfrentando o Palmeiras, você fez um jogo melhor, você foi superior, você criou, não matou o jogo, mas, sabe, mostrou evolução. Então era um resultado que era ruim para a tabela, mas que a gente poderia enxergar como uma evolução. E por que isso acontece? Porque antes o Fluminense perdia e não competia. Antes o Fluminense, ele simplesmente observava, ele andava em campo, ele olhava os adversários e qualquer adversário ganhar o jogo e jogar bem. Ou ser superior, ele permitia. Isso não dá para aceitar. Esse comportamento que a gente viu ontem, esse comportamento realmente transforma. E aí, sem ficar preso a rótulos, eu vou trazer a palavra aqui do técnico Mano Menezes. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente, quando o Mano foi contratado, falou: ah, retranqueiro, ah, é isso, ah, é aquilo. O Mano, ele tá me surpreendendo muito, muito, muito. Muito mais do que assim, ele tá sendo muito mais do que eu imaginava, não só na capacidade de armar o time de treino, mas de comunicação, de entendimento, de sabedoria, e saber como passar isso pro torcedor e pra gente. Né? Isso faz muita diferença nesse momento. E a gente já está vendo consequência desse trabalho que está sendo feito. Olha aí o que disse o Mano sobre a vitória de ontem. Primeiro, essa tua colocação sobre encontrar o caminho eu acho mais importante do que tudo nesse momento que a gente estava atravessando. Porque é muito difícil você querer ir a algum lugar se você não sabe como você quer ir. É muito difícil chegar. Então, esse foi o primeiro papo meu com os jogadores, a minha primeira missão como técnico, nossa como comissão técnica. Mostrar a eles um conceito para que todos entendessem, para a gente fazer essa transição de um modelo que a equipe tinha e que precisava, dentro das avaliações, passar por uma transformação maior, menor, isso o caminho é que vai dizer. Então, acho que começa a aparecer esse caminho, minhas equipes jogam assim, e a gente começou a competir, primeiro, porque era necessário que se fizesse essa competição. A partir dessa competição, você igualar as coisas em termos de disposição, em termos de organização, em termos de luta no bom sentido, para depois os jogadores voltarem a crescer individualmente, né? Com uma boa equipe, com uma equipe forte, tenho certeza absoluta que todos eles vão retomar a sua produção, porque fizeram isso ao longo da vida, são atletas tecnicamente espetaculares, vencedores, e a gente volta a vencer, faz a segunda vitória consecutiva. Eu acho que isso vai afirmar essa ideia. Você vê que, você observa o que ele está falando, a gente está vendo acontecer. A gente está vendo acontecer. Vamos igualar na luta, na vontade, na disposição, na organização, e as coisas vão acontecer. Ontem o Fluminense, ele foi sábio, ele foi inteligente. O Abel Ferreira, junto com o João Martins auxiliar, ele colocou o time no segundo tempo para ganhar o jogo. Os caras colocaram 4 atacantes, porque não, nós vamos ganhar. Vamos ganhar o jogo. O Palmeiras foi para o segundo tempo, estava 0-0 e foi para o segundo tempo para ganhar o jogo. Eles acreditavam que poderiam ganhar. O Fluminense, em nenhum momento, mesmo sabendo que precisava da vitória, em nenhum momento se desorganizou, em nenhum momento atacou de qualquer jeito. A gente não viu o lateral tomando bola nas costas, a gente não viu o zagueiro tomando bola nas costas. O Fluminense esperou o momento certo, a hora certa do contra-ataque, para subir na boa e não deixou de ser agressivo e não deixou de buscar o resultado. E também não se desorganizou. Porque se o gol não sai, amigo, é o Palmeiras aqui, a gente conseguiu um ponto, vamos pro próximo buscar 3. É isso. Essa mentalidade. E essa maturidade que o time já está adquirindo. O Fluminense não foi covarde em nenhum momento. Que o Mano é retranqueiro. O Fluminense atacou. As melhores chances foram no Fluminense. Poderia ter feito 2, 3 gols tranquilamente nesse jogo. Em nenhum momento o Fluminense deixou de agredir, de atacar e de buscar a vitória.
mas fez isso de maneira organizada, sem se expor desnecessariamente, sem fazer loucura, sem jogador batendo cabeça. Essa é a diferença. Vamos buscar, vamos, mas se não der, vamos nos manter organizados aqui para a gente não perder o jogo, né? E isso é algo que já está dando para perceber, e aos poucos os jogadores. E quando o Thiago Silva falava lá atrás, não, a gente tem que. Falou isso na apresentação dele, a gente tem que ter uma postura de acordo com as ideias do novo treinador. É sobre isso que ele está falando. Hoje o Fluminense teve uma postura de acordo com o que o Mano vem pedindo. E não por acaso foi a melhor atuação do time até aqui. Eu vou trazer mais um trecho aqui da coletiva do Mano. Ele fala sobre. Alguém pergunta ele sobre tirar o Cano para colocar o Cauã Elias. Olha o que ele fala. Contra um adversário que exigiu bastante. E depois vamos pensar, tá? A gente quer sempre o melhor para a equipe. O treinador quer fazer as suas escolhas bem. Eu falo sempre que a diferença nossa para vocês é a seguinte: vocês têm muita pressa para fazer as coisas, mas se der errado, vocês não têm problema nenhum. Eu, se der errado, tenho problema. E aí tem que voltar. E o caminho de volta, às vezes, é mais complicado. Então, a gente vai dando passos firmes para tentar não voltar, para sempre seguir um pouquinho mais, se afirmando e melhorando. É verdade, né? A gente tá aqui desesperado, a gente quer que mude isso, quer que mude aquilo, mas às vezes não é dessa forma, tem que ir devagar. E por isso a gente está aqui, o Mano tá lá, porque ele tem capacidade para fazer isso e tem calma para fazer isso, né? E isso é muito da experiência e da sabedoria, né? De saber lidar com a situação. E aqui ele falou sobre a possibilidade de usar Marcelo no meio, ele entrou no meio de campo, o Marcelo. A conversa foi para esse jogo, mas ele parece que o Mano quer utilizar o Marcelo realmente no meio. É a primeira vez que temos o Marcelo à disposição desde que eu cheguei. Conversamos com ele, já explanamos essa ideia de utilizar ele no meio-campo, mas ainda foi uma conversa para este jogo. Então vamos aprofundar o assunto. Acho que ele é um jogador muito talentoso, acho não, né? Todo mundo sabe que ele é muito talentoso. E por característica e pelo fato de também ser canhoto, pode perfeitamente fazer a função, revezando com o Ganso aí, quando é impossível na intensidade, no número de jogos, a gente conseguir manter rendimento. Então é sempre muito importante você poder, quando tem que tirar um jogador, como o caso de hoje, ter que tirar o Ganso, você ter esse talento à disposição da equipe, com passes milimétricos, com uma virada de jogo, com um índice de acerto bastante grande. Eu acho que esse vai ser o caminho, mas vamos conversar, depois vamos estender isso um pouquinho mais. Daí posso abordar com vocês. Aí, então está deixando clara a intenção de que ele pode sim fazer isso. Então poderemos ver o Marcelo no meio de campo mais vezes. Mas agora eu queria falar especificamente aqui para a gente fechar. Tem muitos jogadores para a gente elogiar, né? Diogo Barbosa, eu sou sempre justo, né? Eu falo, o Diogo Barbosa estava jogando mal e fez vários jogos ruins mesmo. Fez vários jogos ruins, eu achava que ele deveria sair do time. Ontem fez um grande jogo o Diogo Barbosa. Fez um grande jogo o Diogo Barbosa, teve uma grande atuação, o time todo de uma forma geral. Mas esse jogador aqui empolgou todo mundo, né? Kevin Serna estreou com o pé direito ontem, jogando muito. Mudou o time, a entrada dele do Nonato, o Nonato também entrou mais uma vez muito bem, né? Foi um jogador agudo, jogador de drible, de 1 contra 1, de velocidade, e entrou ontem fazendo um grande jogo mesmo, o Kevin Serna. Que bom poder estrear assim, que bom que ele estreou assim. O Fluminense tende a ganhar muito. Eu tô dizendo, eu falei isso ontem, vamos, né, com um pouquinho de calma. Ele só chegou, só o primeiro jogo, mas eu sei também que é impossível não criar expectativa. É normal, né, não tem jeito, não tem como evitar. Mas é sempre bom lembrar que ele acabou de chegar, que ele vai oscilar em algum momento e tal, mas realmente foi um cartão de visitas assim espetacular, muito bom. Deixou uma impressão super positiva e tomara que o Serna possa ter uma linda trajetória com a camisa do Fluminense. Ontem que a gente viu, não só pela assistência do Aras, mas pela movimentação, pela facilidade, pela forma como ele se movimenta em campo, realmente foi muito interessante, né? E para fechar aqui, eu queria falar de John Aras. Eu vou nem falar, vou trazer uma palavrinha aqui do John Aras na zona mista, ele até se irritou com o repórter
quando ele foi perguntado sobre sair do Fluminense, chegou a se irritar ali o John Ares. Eu só tenho uma coisa a dizer para você, John Ares. Fique no Fluminense. Por favor, John Ares. Não saia do Fluminense. Nós precisamos de você aqui. Só isso que eu queria dizer. Vamos ouvir aí o John Ares. O Fluminense consegue, com seu poder de reação, com a sua volta, tentar fugir da zona do rebaixamento. Mas o que a torcida tricolor quer saber é o seguinte: você fica, Arias, no Fluminense ou você sai? Bom, como você falou, vitória muito importante. Eu acho que desde a minha volta eu falei isso, falei que eu vinha com essa responsabilidade também de ajudar o time a sair dessa situação que infelizmente a gente está vivendo. Mas eu acho que aos poucos, passo a passo, a gente está conseguindo se reencontrar, conseguindo voltar a vencer. Eu acho que hoje foi um exemplo disso, que o torcedor veio em massa, veio apoiar a gente desde o primeiro momento. Eu acho que isso é importante para nós. Nós vamos precisar muito disso, porque, como falei e tenho falado, eu acho que é momento de ir todo mundo junto para salvar o Fluminense dessa situação que está passando. Fica no Flu. Agora não posso estar respondendo toda entrevista, toda coletiva, sempre a mesma pergunta. Já basta com isso. Na última entrevista que teve no CT do Thiago, ele falou muito sobre confiança e o que ele sentia era que esse time precisava resgatar mais do que tudo a confiança. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho do que você encontrou e a virada de chave que esses dois jogos podem representar. Um primeiro fora de casa com elementos novos, você e o próprio Thiago, e esse agora contra um dos favoritos ao título do campeonato, contra o Palmeiras. Você acha que esse jogo pode ter um peso de virada de chave para o Fluminense sair da situação que se encontra no campeonato? Sim, eu acho que como você fala, que o Thiago falou, a confiança é primordial no futebol. Eu acho que nós estamos precisando também de vencer, porque a vitória te traz essa confiança, te traz essa sensação boa. E eu acho que desde o jogo com Criciúma, que a postura do time foi diferente, que saíram atrás. Não é um campo fácil, Criciúma é um excelente mandante, conseguiram ir para frente, empatar. Eu acho que com Cuiabá também foi um jogo extremamente difícil por todo o que significa Cuiabá lá na sua casa. E bom, eu acho que hoje foi a confirmação que a gente vai nesse caminho ascendente, que ainda falta muito por melhorar, mas que a gente vai conseguir. Arias, você voltou da Copa América e deu início a esse contato com o Mano Menezes. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você achou desse início com o Mano Menezes, o que você pode dizer do treinador. Ele que está testando você muito pelo lado esquerdo ali, que foi uma maneira que você jogou ali na Colômbia, também na Copa América. Eu queria sentir se você se sente confortável de jogar ali também, como é que foi a conversa com o Mano Menezes e um pouquinho, claro, do técnico. Bom, o professor, desde que eu cheguei, conversou comigo, falou comigo que ele achava que eu poderia acrescentar no time no momento que a gente está, e eu me coloquei à disposição dele também. Eu acho que é um profissional altamente qualificado, um excelente treinador, e que veio uma situação para ajudar muito da gente, para voltar a gente a ganhar confiança, a tentar fugir da zona que infelizmente a gente está. E, bom, ele falou comigo também de que ele estava acompanhando o jogo lá na Copa, que ele via que eu podia também jogar aí. Falei com ele que eu não tenho problema, que eu tanto pela esquerda, pela direita, me sinto confortável. Então, como vocês estão vendo, eu estou jogando um pouco mais pela esquerda, mas não é nada definitivo. Daqui a pouco eu vou voltar a jogar pela direita e por lá então me sinto tranquilo. Então é isso, gente. Foi um jogo emocionante, foi um jogo que a gente vai guardar na memória. Tem muita coisa ainda para falar desse jogo, cara. Muita coisa. Ao longo do dia eu vou voltar aqui com mais informações para vocês, porque, sabe, aconteceu tanta coisa de positivo que eu tenho certeza que eu deixei de falar alguma coisa e depois vai dar para acrescentar isso. Mas o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, porém, eu acho que é justo. É justo depois da grande vitória da noite inesquecível que vivemos ontem no Maracanã. Beleza, pessoal? Deixa o like aí, se inscreva aí no canal do Lessa. Seu comentário também é muito importante, tá? Conto com vocês e vamos firmes em busca de mais vitórias. Um abraço, tamo junto.